Ah, tem que estar a pessoa participando. Não, ele vai mostrando aqui. Aí você já clica. Só um minutinho, a Mara já vai se conectar, gente. A gente já começa. Ah, entrou. Não, aqui. Oi, Nath. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite para todo mundo. A gente só vai dar uns 2 minutinhos para o pessoal entrar, tá? Aí a gente já Sim, começa a te apresentar. não, tá ótimo. Tá bom o som aí? Tá, Tá tá ótimo. bem bom. Deixa eu aproveitar agora para tirar um print. Deixa eu ver. Que tremeu. E aí, como é que tá o tempo aí em Rio Claro, enquanto isso? Campestre. Eu diria que bastante calor. Ai, cara. Como uma amiga minha me disse uma vez, o clima está campestre. É um clima bom, é um clima bom. Vamos começar? Vamos sim. Ah, Bora. Então, queria... Segura a risada aí. aqui, olha só, vou só mostrar, temos companhia. Tudo Oi! bem? Então, bora. Ai, vamos, Então, vamos. vou começar pela sua apresentação. Queria agradecer a sua disponibilidade de participar dessa live com a gente. Tá? Então, a Aymara Eduarda de Lima é médica veterinária formada pela Universidade Anhembi Morumbi, fez residência em clínica e cirurgia de grandes animais também pela Universidade Anhembi Morumbi. Atualmente é mestranda em cirurgia pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. É também inspetora da Associação Brasileira de Cavalo Puro Sangue Lusitano e trabalha como médica veterinária autônoma na Vet EcoSport. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. E Imagina, você eu que quer falar agradeço. alguma coisa antes da gente começar? Ah, eu não, eu acho que a apresentação foi boa. Eu acho que o tema dessa live é bem legal para gente que é tanto rato de hospital quanto atende a campo. Então, acho que é legal para a gente dar a nossa visão e falar o que acontece para o pessoal que está começando, ou até para quem já trabalha com isso, para saber um pouco mais, né? Sim, ter opiniões de outras pessoas, enfim. Então, só para Exato. começar a live de hoje, o tema, como a Imara falou, é diferenças entre o atendimento hospitalar e o atendimento a campo.
E aí, quem tiver dúvida, pode mandar aí que a gente vai respondendo durante a live. Então, durante o período de divulgação, a gente recebeu já algumas perguntas pelo direct. A gente vai começar por essas perguntas e à medida que as perguntas forem aparecendo durante a live, a gente vai colocando também, tá? Então, a primeira, quais são as principais ou as primeiras preocupações do médico veterinário quando ele chega até a propriedade, pensando aí, obviamente, no atendimento de campo? Eu acho que assim, a primeira preocupação é saber a real situação do que está acontecendo. Porque muitas vezes, quando alguém entra em contato com a gente, o meu cavalo está esquisito, ou o meu animal está com dor, está com cólica há 3, 4 dias. Então é saber qual é o real quadro que a gente vai encontrar na propriedade. Eu acho que essa é a minha primeira preocupação quando eu atendo o telefone, quando eu recebo um WhatsApp. Saber o que realmente está acontecendo para saber o que eu vou fazer. A gente não consegue, claro. A gente vai ter um planejamento antes de ir, né? Tem toda aquela cronologia mental. Mas a gente só vai saber mesmo o que está acontecendo chegando lá. Eu já cheguei em propriedade para atender e o animal estava com uma simples cólica, não deu tempo de eu descer do carro porque ele caiu e estava chocando. Então, depende bastante a gente ter esse gap do que é grave, do que não é grave, para um leigo estar observando, e tempo de evolução, essas coisas assim. Ótimo. Na verdade, a gente não consegue informações precisas por algumas razões, principalmente quando se trata de emergência. Às vezes por desconhecimento, né? Às vezes o proprietário tem 1 ou 2 cavalos, ele não é do meio do cavalo, né? Então ele tem cavalo há pouco tempo, então ele realmente não conhece sobre a espécie, ele não sabe informar o que está acontecendo, ou pensando mais em situações de emergência, a pessoa acaba ficando assustada, desesperada, né? E não consegue te passar todas as informações. Tem coisa que ele percebeu, né? E ele não consegue te passar porque ele não se lembra na hora que está no telefonema. Enfim, o nervosismo faz com que muitas coisas acabem se perdendo no meio do caminho. Então, realmente, só chegando lá é que a gente vai conseguir entender o que está acontecendo, né? Não, o primeiro contato abre uma porta, mas a gente só vai conseguir fazer as coisas mesmo e ter noção do que está acontecendo lá, não adianta. Exato. Tá? E, na verdade, até transpondo um pouco para a situação de hospital veterinário, né? Muitas vezes os animais são atendidos por colegas que não são especialistas na espécie, são encaminhados para o hospital e também nem esse diagnóstico prévio, esse diagnóstico preemptivo está completamente errado, né? Já aconteceu situações, né, de ter suspeita de ser uma cólica, porque o cavalo estava deitando e era um quadro neurológico, né? De eu receber, durante a minha residência, já aconteceu isso. Então, era um colega que não era especialista na espécie. No desespero, o proprietário acabou chamando ele mesmo, que era quem estava disponível para atendimento. Ele viu que era um caso grave, que precisava de atendimento, de um atendimento mais completo em um hospital veterinário e encaminhou como se fosse uma cólica. Chegando lá era um quadro neurológico. Então, assim, mesmo os animais que chegam no hospital, né, esse primeiro atendimento, existe uma preocupação muito grande com realmente conseguir entender o que está acontecendo. Já chegou a acontecer alguma coisa do tipo com você em atendimento hospitalar? Já. Durante o tempo de residência, não só, às vezes, por um veterinário que nem é da área, às vezes, infelizmente, até por um colega da área, né? A gente acaba recebendo um animal com a descrição de um quadro que é totalmente incompatível com o que chega no hospital. Né? Às vezes, não, o animal, ele tá só deitando, mas não tem problema nenhum, ele tá com um pouco de cólica, eu acho, o animal tinha uma ruptura de ligamento. Então, assim, são coisas totalmente diferentes, vai ser um preparo totalmente diferente, mas acontece bastante, não só com o proprietário, mas muitas vezes com colegas que acabam encaminhando, ou por falta de experiência, ou por falta de contato, enfim, mas acontece bastante. Tá. E aproveitando esse gancho, a gente acabou de receber uma pergunta excelente, eu vou pular direto para ela, tá? Que é o que pode ser feito enquanto o médico veterinário não chega na propriedade. E a gente vê muitas vezes, né, que o quadro fica agravado por iatrogenias, né? Quando o proprietário, ou até mesmo esse tipo de profissional que não é qualificado para atender a espécie, acaba fazendo algum tipo de intervenção e complica ainda mais o quadro. Então, o que
o que pode ser feito enquanto o veterinário não chega no caso de emergência? Olha, eu acho que a gente tem que ter na cabeça, para qualquer quadro que chega, a gente não pode ser pior do que está acontecendo. Então, às vezes, no desespero, você vai tentar fazer qualquer coisa. Já aconteceu uma vez, eu vou só ilustrar com um caso que aconteceu, porque foi bem um tipo de situação dessa. Um animal estava sem defecar há um certo tempo, alguns dias, e aí ele começou a apresentar um quadro de desconforto abdominal. Até aí, ok. O proprietário um dia viu um veterinário palpando um cavalo. Aí, o que ele pensou? Falou, não, realmente, olha, meu cavalo não está defecando, então, o que está prejudicando? As fezes, vou tirar. É simples, falou, a moça só introduziu a mão no reto do animal e ele melhorou, por que eu não consigo fazer isso? Tudo bem, sem proteção, sem nada, com relógio, inclusive, ele palpou e ele rompeu o reto do animal. O animal chegou ao hospital, desembarcou a tempo de chocar dentro do piquete do hospital. Então, e o que ele tinha ainda para piorar, claro, não posso dizer que a gente ia conseguir salvar esse animal ou não, a gente nunca vai ter 100% de certeza. Lógico. Mas ele tinha um enterólito palpável por via transretal. Então, assim, era um quadro que a princípio a gente não teria, né, um desespero tão grande, é uma coisa que talvez a gente conseguisse operar um animal em pé. Um diagnóstico simples. Simples, exatamente, e a gente teve que... o animal foi a óbito, a gente não teve que fazer, teve que aceitar o que aconteceu e o proprietário explicando. Então, eu acho assim, se você não sabe, né, lidar com esses animais, digo assim, fazer alguma aplicação, quais são as medicações, tem proprietários que são instruídos e que sabem fazer essas coisas, tem proprietários veterinários, e mesmo assim, quando é o nosso bicho, é outra coisa. Exato. Né? Então, se você tem não tem a que falou, né? Os proprietários grandes tentam tudo primeiro e depois chamam os veterinários, né? Isso é muito que chega no hospital muitas não é só vezes de grandes, é um filme né? de terror. A gente sabe que não é só de grandes, né? Mas já passou pela Coca-Cola, pela Minivap, pela garrafada, e aí Exato. Ele chegou pra gente naquele ponto. Então só... Mas assim, o que eu acho de conselho mesmo é não fazer o que não sabe fazer, o que não está habituado. Normalmente, você já entrou em contato, o veterinário está a caminho. O que eu posso ir fazendo agora? Por exemplo, um animal que está com desconforto. Caminha, ele consegue caminhar? Caminha com ele um pouco, o veterinário vai te orientar para que você faça o que estiver dentro das suas possibilidades. Não adianta a gente querer ser herói, querer ser o super proprietário ou até o super veterinário de pequenos ajudando os grandes, que isso não vai acontecer. A gente vai acabar peça orientação mais. com um veterinário especialista. Não adianta querer fazer da cabeça, né? As especialidades existem por um motivo. Quem quer saber muito de tudo, sabe pouco de nada. Exatamente. Então, só respondendo um pouquinho mais pontual a pergunta, né, eu acho que o grande segredo seria ligar, né, tentar o máximo de informações possíveis do veterinário. Então, se você consegue transmitir para o veterinário que é um quadro de cólica, ele provavelmente vai falar para fazer jejum, vai falar para manter o animal com acesso à água, vai falar para caminhar o cavalo, para não deixar ele deitar e rolar. Agora, se, por exemplo, for um caso, também pensando numa emergência de uma fratura ou de uma ruptura de tendão, tem que deixar esse animal o mais quieto possível. Então, desde que você consiga dar alguma informação que dê um norte para o veterinário, ele vai, por telefone, te instruir tudo que você pode, tudo que você não pode de jeito nenhum fazer. Tá? Exato. De qualquer forma, o que a gente tem que tomar muito cuidado, né, é com medicação. Até alguém nos comentários aqui comentou sobre o Lasix. Né? O Lasix é um diurético. Em muitos casos de cólica, o animal já está desidratado pelo processo da doença da cólica, e quando a gente faz o Lasix, a gente estimula ele a urinar. Só piora. Né? Então, a gente só piora. Então, tomem muito cuidado com medicação, seja qual for o caso, seja qual for a medicação, tomem muito cuidado com a aplicação de medicação. Tá? Procurem realmente só fazer medicação se for orientado por veterinário. Tá? Então, eu tive um professor que falava, administrar, né? Tem isso também. Exato. Não seja pior do que a doença. O professor eu conheço esse professor. Então, jamais seja pior do que a doença. Tá? Eu conheço esse professor. Então, seguindo em frente aqui, né, quais informações te auxiliam na hora de tomar a decisão de encaminhar um paciente? Então, você está atendendo a campo, aonde você fala assim, não, até aqui eu conseguia
lidar com isso na propriedade, a partir desse momento eu preciso encaminhar o meu paciente. Bom, claro que, assim, pontualmente vai ser muito dependente do que está acontecendo. Mas eu preciso saber a limitação que eu tenho de infraestrutura na propriedade, a limitação que eu tenho de material meu, por exemplo, um animal que eu vou precisar fazer litros e litros de soro, eu tenho uma caixa de litro de soro no meu carro, eu sei que eu não vou ser efetiva para esse animal, né? E o quadro real, eu preciso saber, não, ele é um animal que está respondendo bem ao tratamento na propriedade? Ok, eu não vou ficar velando o cavalo em propriedade para dizer que eu estou acompanhando ele por mais tempo. É falar, olha, até aqui pode ser feito na propriedade. A partir daqui, eu não consigo mais te ajudar. Isso é muito, muito claro com o proprietário. Eu acho que a conversa com o proprietário é fundamental. A gente tem que conversar da hora que a gente chega, enquanto a gente está atendendo e depois dessa decisão. Então, para a gente decidir, o animal está respondendo, é algo que eu consigo solucionar na propriedade, né? É uma cólica que está evoluindo bem, por exemplo, na propriedade, né? Tudo bem, eu tenho infraestrutura? Ok, eu tenho um lugar para tratar esse animal. Eu tenho material? Tenho também. Ótimo, posso continuar daqui e ver se ele vai continuar evoluindo satisfatoriamente. Agora, eu não tenho mais equipamento, a propriedade não ajuda e o animal está respondendo mal. Não tem porquê eu ficar segurando esse animal na propriedade para eu piorar o quadro, para ele chegar no hospital, que a gente estava comentando, infelizmente a gente dá até risada, mas não é isso, chega o filme de terror. As pessoas não imaginam o que às vezes chega em hospital. Exatamente. E aí tem 2 pontos, né? Eu acho, e aí vem uma outra pergunta que eu já vou emendar. Tem 2 pontos importantes. A gente ter a humildade de falar, não, agora chegou o limite, a partir daqui vamos encaminhar para o colega que tem uma maior estrutura, exatamente o que você falou, né? A gente tem a humildade de, não dá, a gente não dá para salvar todo mundo desse jeito, né? Isso não é uma limitação técnica, é muito importante o veterinário ter muito claro isso, né? Isso não é uma limitação técnica, é uma limitação do quadro do paciente, do medicamento que acabou, da estrutura da propriedade que não é suficiente para atender aquilo que o paciente precisa. Não é uma... Murilo? E a gente precisa entender isso. Oi? Tá ouvindo? Não, é que tinha travado, mas agora voltou. Não, voltou. É só deixar claro que o veterinário precisa entender que isso não é uma limitação técnica dele, né? Que isso é uma limitação de vários fatores. Não, aí... com certeza, porque não é incompetência, né? Não. É que, pelo contrário, a gente tem que ter discernimento de chegar e falar assim, olha, agora foge das minhas mãos. Deu, exatamente. De ajuda. Exato. E aí, emendar numa pergunta que fizeram. Como lidar com a resistência dos proprietários ao encaminhamento? Olha, isso é uma coisa complicada, que faz parte do nosso dia a dia, tá? E não só de encaminhar até, às vezes para você, depois que chegou no hospital, para dizer se é cirúrgico ou não. Mas eu acho, e eu tenho tido ótimas respostas fazendo dessa forma, expor ao máximo, esclarecer, explicar, tá? Hoje em dia, mais ainda, com acesso à internet, com todo esse tipo de coisa, a gente consegue, a gente está discutindo com o proprietário, como aconteceu comigo uma vez, era engenheiro. Ele, mas eu sei que se sondar acontece isso e isso, porque eu li, tá. Bom, não, tudo bem. Então, explicar o quadro. Eu acho que a gente tem que sentar. Eu tenho tido respostas positivas dessa forma. Pegar e explicar e, assim, cartas na mesa. Sinceridade e cartas na mesa. Olha, o seu animal tá com isso, vai, como a gente está falando de cólica, por exemplo. O seu animal tá com quadro de cólica, assim, assim, assim. Tudo que eu poderia ter feito foi feito aqui na propriedade. Daqui em diante, a tendência dele é piorar se ele não for para um hospital. E aí explicar que, assim, por mais que se o senhor pensar até amanhã se vai levar ele ou não, pode ser que já não solucione. Da mesma maneira que, dependendo do que ele tiver, pode ser que não solucione agora. Mas eu acho que a sinceridade e a gente tentar achar um canal de comunicação com esse proprietário. Eu acho que esse é o mais importante. Porque, assim, tem proprietários que eu vou ser mais técnica, tem proprietários que eu vou ser mais simplória, mas não é menosprezando nenhum deles. Não, eu estou procurando o canal que eu me comunico melhor com ele. Então, se ele entende melhor dessa forma, fala, o senhor já viu acontecer assim, assim com o cavalo? Sabe quando ele deita, rola, às vezes pode acabar rompendo, estoura o intestino. Não é um termo técnico? Não, nem um pouco. Mas às vezes é a única forma que ele entende o que eu estou falando. Então eu acho que sinceridade e expor o quadro da melhor forma possível, exemplificar, ver se puxar exemplos nem dele. Nem que tenha que desenhar, né?
Já fiz, Murilo literalmente. já fez Eu sou desenho. eu sou muito visual, então eu já fiz muito desenho também. Então, assim, eu não importa, eu me desdobro, faço desenho, faço dinâmico, o que tiver que fazer, mas para que ele entenda o que está acontecendo. Porque se a pessoa, às vezes, não é nem por, não quero gastar, como às vezes acontece também, né? É uma receptora, não vou gastar isso com uma receptora. Às vezes a gente tem isso, e a gente, é uma limitação da profissão que a gente escolheu. Mas às vezes a pessoa não entende o quão aquilo vai ser grave para o animal. Então ela acha que, tá tudo bem, ele já teve cólica algumas outras vezes, ele melhorou rapidinho. Se eu deixar ele quietinho, ele melhora. E aí a pessoa não tem noção no que pode se agravar. Então eu acho que demonstrar, explicar, eu acho que não tem mecanismo melhor, e eu já consegui encaminhar animais de proprietários refratários assim, na conversa. É falar assim, não é nem aquela conversa de você querer levar a pessoa na lábia. Não é isso, é você ser sincero e explicar e ser técnico com quem entende o técnico, ser um pouco mais simples com quem não entende, mas falar a realidade. Uma vez eu tive uma experiência, eu estava num lugar que era uma cocheira de aluguel, então né, o proprietário não estava presente no atendimento, e eu atendi o cavalo, né, e indiquei encaminhamento, a princípio encaminhamento para o hospital, não encaminhamento necessariamente para procedimento cirúrgico, por conta de estrutura física, né, e porque, vamos dizer assim, os recursos clínicos já estavam se esgotando, né, mesmo eu não tendo ainda 100% de um diagnóstico fechado, e eu conversei, sei lá, em vários momentos, em 3 ou 4 momentos, por 2 horas, com o proprietário por telefone, e não conseguia convencer ele do encaminhamento, né? E fui mantendo o cavalo na melhor condição possível, né? Quando o proprietário chegou na propriedade para ver o cavalo, ele esperava que o cavalo tivesse deitado com a mucosa roxa, né? E o cavalo não, o cavalo estava em pé, estava procurando alimento, né? E eu falei, a situação é a seguinte, né? Provavelmente tem uma indicação cirúrgica forte, não quer dizer que vá para o hospital, que vá ser operado, né? Ele tinha uma reticência com relação a custo, né? E quando conversando pessoalmente, mostrando, né, para o cavalo, mostrando o líquido peritoneal, mostrando que era um refluxo, mostrando, ele foi entendendo, e eu consegui convencer ele a ser encaminhado, e o cavalo foi operado naquele mesmo dia, ficou ótimo, o proprietário ficou super satisfeito, né? Ficou super satisfeito com o meu atendimento, ficou super satisfeito com o atendimento do hospital, né? Então deu tudo certo. Já tiveram casos que o proprietário, por mais que a gente argumente, né, que a gente não tem recurso, nem mesmo diagnóstico, né, em outros casos, né, não houve meio, né, e o paciente acabou se perdendo. Então, é muito importante a conversa ser muito franca, né? Sim, eu acho que a honestidade é a base de tudo, né? Eu também tive um caso uma vez que entraram em contato comigo para eu ir atender uma cólica. Não, tudo bem, eu estava preparando o material, o proprietário me ligou novamente. Então, mas tem um veterinário aqui perto que vai chegar um pouco mais rápido. Não tem problema, ótimo, qualquer coisa estou à disposição, boa sorte. Isso eram 11 horas da manhã, mais ou menos. Tudo bem, passou. 5 horas da tarde, esse cara me liga de novo. Olha, então, eu mandei o outro veterinário embora, ela ainda tá com cólica, e você já imagina o que aconteceu das 11 da manhã até as 5 da tarde. Aí a gente volta naquela primeira pergunta, o que esperar? Não sei, para mim, isso já estaria bem mal. Não, tudo bem, só que eu estava em São Paulo e era no interior. Eu falei, horário de rush, eu falei, vou demorar 2 horas e meia para chegar, tá? Vai manejando, aí entra naquelas orientações, consegue caminhar, vai manejando, não deixa comer mais nada. Cheguei. Eu cheguei, graças a Deus, a égua estava bem. A égua estava muito bem. Eu lavei o estômago, ela respondeu bem, enfim, fiz o primeiro atendimento, não precisou ser encaminhada, mas olha a diferença desse tempo de evolução, né? E aí o veterinário não tinha sonda e não quis sondar e ia deixar ela lá e falar, vamos aguardar. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Sim. E aí, às vezes a gente tem uma resposta positiva, né? Desculpa, Murilo, te cortar. Não, imagina. Mas é que às vezes tem um outro tipo de situação, né? Que a gente conversa com o proprietário, explica, né? E a gente tem uma resposta negativa, né? O animal acaba indo a óbito no hospital.
E isso, às vezes, também a gente tem que lembrar de lidar com o proprietário pós, né? Por isso que a honestidade é tão importante. Não é porque ele está indo para o hospital que ele vai sair como se nada tivesse acontecido. Quais são os riscos, né, de ir para o hospital? Quais são os riscos depois que o animal foi encaminhado? Porque muitas vezes o animal vai a óbito e a gente não tem o que fazer, né, já foge das nossas mãos. E aí o proprietário fica com aquela cobrança de, tá vendo, você me fez mandar para o hospital, me fez gastar X, Y, Z, e o animal morreu de qualquer jeito. Então, por isso que a gente explicar os riscos já antes de caminhar e deixar o cara ciente do que está acontecendo, né, é muito importante. Então, a gente tem recebido várias perguntas, todas no sentido da emergência, mais voltadas para a síndrome cólica. Então, a gente vai para elas. Então, em animais com cólica, quanto tempo ele pode ficar sondado? Olha, eu ouvi de um professor que eu nunca vi um cavalo morrer porque estava sondado, mas já vi muitos cavalos morrerem porque não estavam com a sonda. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso também. Então, assim, brincadeiras à parte, a sonda, ela não é prejudicial para o animal, a não ser que ela esteja colocada de uma forma errada. Né? Se a sonda foi bem colocada da maneira correta, ela só vai ajudar. Quando eu vou tirar a sonda? Quando eu achar que eu não preciso mais dela de verdade. Lembra que um animal com desconforto, ele pode ser o melhor animal do mundo. Muitas vezes ele vai estar incomodado, não vai deixar você sondar direito, às vezes pode pegar um etimoide, sangrar. Então, para que eu vou ficar gerando esse estímulo várias vezes, sendo que eu preciso estabilizar ele primeiro, se eu posso deixar ele sondado e a sonda não vai fazer mal nenhum? Tá? Então, o que faz mal não é deixar sondado, o que faz mal é tirar a sonda no momento errado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Uhum. Só complementando, e na verdade a ideia aqui não é ficar contando o caso, né, mas é que a gente acaba se empolgando. Mas só para exemplificar isso, só para desenhar isso bem, eu já acompanhei um caso, quando eu ainda era estagiário, ainda era aluno, né, um cavalo ficou 17 dias sondado. Ou seja, enquanto ele não foi eutanasiado, né, no caso, infelizmente, esse caso não saiu bem, né, ele continuou sondado, porque ele continuava apresentando refluxo e ele precisava ficar sondado. Então, a gente trocava a narina, né, tirava a sonda todos os dias e recolocava, mas ele passou 17 dias, 24 horas por dia sondado. E ele não morreu por conta disso, ele não teve complicação por conta disso. Ele acabou morrendo por complicações do procedimento cirúrgico, né, mas com relação à sondagem, não tem nenhuma contraindicação para manter o animal sondado. Aproveitando a da sondagem, tem uma pessoa perguntando, sondagem apenas em casos de ilho ou compactação gástrica? Não, a sondagem ela é indicada no nosso atendimento de síndrome cólica. A gente tem que lembrar, assim, que a cólica é uma síndrome. Eu não vou chegar na propriedade, eu vou falar da posição da propriedade primeiro. Né? Eu não vou chegar na propriedade sabendo que ela está com compactação gástrica, sabendo que ele tem alguma compactação de ilho ou qualquer outra coisa. Eu vou chegar na propriedade atendendo um animal com cólica, ponto. Que pode ser, a gente pode discorrer sobre cólica uma semana inteira sem tomar água. Então... Não, que senão vai dar cólica. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, aí a gente faz parte do nosso processo, né? A sondagem nasogástrica, ela não é só um meio de tratamento, ela também é um meio diagnóstico. Então, a gente vai vai efetuar a sondagem nasogástrica, a gente vai ver como é que está o aspecto do conteúdo desse estômago. E aí, o estômago está ok, estava um pouco compactado ou não, eu me livrei do estômago. Não melhorou lavando o estômago, eu tenho todos os outros trocentos metros de intestino para me preocupar. Tá? Então, assim, não tem como, e aí... muitas vezes também acontece no hospital, né? Que às vezes o animal é encaminhado direto, sem nenhum veterinário ter examinado antes, ou então ele já acaba chegando sondado, né? Isso também eu acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque eu já vi casos de animal chegar sondado errado, então por mais que a gente saiba, pode ter sido um colega, ou às vezes não às vezes é o proprietário que sonda. Então a gente toma cuidado com essa parte da sondagem nasogástrica, sempre confirmar se ela está realmente no estômago, porque se eu infundir qualquer coisa e não estiver no estômago, aí eu estou sendo muito pior do que o problema que esse animal já tem.
né? Então, e aí também entra naquilo, sempre que eu for encaminhar, se eu puder, pelo amor de Deus, uma sonda não custa caro, encaminhe com a sonda, a gente devolve do hospital, eu juro, a gente não tem um museu e coleção de sonda, tá? Eu juro, a gente não constrói casas com sonda, não faz boia, não faz nada dessas coisas. Não. Então, por favor, encaminhe com sonda. E se o hospital não te devolver a sonda, você cobra a sonda do proprietário. Ele não vai. É melhor do que perder o cavalo. Por causa, né, já aconteceu de eu receber animal sem sondar. Também não vou contar o caso, vai ser rapidinho. De eu receber o animal sem sondar e o estômago já chegar tão distendido que aí eu não consegui mais sondar. Foi o único cavalo que eu não consegui sondar na minha vida. Eu não consegui. A Também égua, já ela vi. tinha um estômago extremamente distendido, aumentou a curvatura, ficou muito mais difícil. E aí eu não conseguia passar a sonda. E na propriedade ela estava sondada. Quem me encaminhou tirou a sonda para guardar a sonda no carro e aí mandou a égua sem ela. Ainda tratando sobre cólica, a mudança da cor do líquido peritoneal seria um alerta para encaminhar o animal? Sim. É um alerta. A gente lembra que todo atendimento é uma somatória, tá? A gente tem que ver como o animal está clinicamente, a resposta dele às nossas intervenções, né, momentâneas. Primeiro eu vou lavar o estômago, como ele respondeu a essa lavagem, como está o exame desse cavalo, ele está com uma motilidade muito alterada, a motilidade dele melhorou depois que a gente lavou o estômago. Então, assim, eu nunca avalio um parâmetro só. Um parâmetro só nunca vai ser definição para nada. Mas uma alteração do líquido peritoneal já indica que tem algo sofrendo, alguma alça passando por algum problema. Então, isso já me alerta. Muitas vezes tem locais que não tem como palpar o animal. E as pessoas acabam tendo medo de coletar o líquido peritoneal. Mas você já não tem a informação da palpação, aí você não vai ter a informação do peritoneal. E às vezes um animal que eu não consigo palpar de forma alguma na propriedade, o peritoneal já vai me dar um adianto e já vai me dar mais informação para falar, olha, ele não está respondendo bem, o quadro não está tendo alteração, às vezes, né, para melhor, ele está estagnado, e o peritoneal está feio, muito feio. E agora? Não, agora é uma hora que a gente tem que pensar no encaminhamento, sim. Ou então o peritoneal está um pouquinho alterado, mas ainda não está um peritoneal hemorrágico, né, ou então, pior ainda, né, um peritoneal já contaminado com fezes. Então, ele é um grande indicativo. Ele vai sempre andar do nosso lado, mas a gente tem que lembrar que é uma somatória. Eu nunca vou avaliar um parâmetro sozinho. A gente tem 4 grandes pilares, né? Que é o resultado da lavagem gástrica, o exame físico, o líquido peritoneal e a palpação. Então, como você falou, tem lugares que a gente já perde a palpação por conta de infraestrutura. A gente não pode abrir mão do outro, que é o líquido peritoneal, porque senão a gente só fica com a metade dos pilares, e me desculpe o trocadilho, mas a casa cai, né? Se você perder a metade dos pilares, a sua casa vai cair. Então, a gente tem que ser muito atento com relação a isso. Óbvio que só o pilar do líquido peritoneal não vai sustentar a sua indicação cirúrgica, a sua indicação de encaminhamento, mas ela é muito importante para ajudar a montar o quebra-cabeça do que pode estar acontecendo, né? Não, exatamente. Às vezes a gente tem uma alteração que não será solucionada na propriedade, mas ainda não deu tempo, às vezes o atendimento acaba sendo tão rápido e ainda não deu tempo do peritoneal ter aquela alteração tão grande, né? A gente está com um quadro que vai evoluir para pior, vai evoluir para o quadro que hospitalar, mas a gente acabou pegando o quadro tão no começo que o peritoneal não está tão feio. Isso não quer dizer também que o peritoneal não vai piorar. Eu já peguei um peritoneal um pouco alterado na propriedade e horrível chegando no hospital só nesse meio de 2h30, 3 horas de trânsito com o animal. Sim. Pegando o gancho do que você está falando, eu acho que tem um pouco a ver essa outra pergunta. Quanto tempo você determina se um paciente clínico pode virar um paciente cirúrgico? Então, eu pegar e bater um martelo num tempo é muito difícil, porque cada quadro é um quadro. Então, a gente volta nesses pilares que o Murilo falou, e o que vai me dizer é assim, eu fiz o analgésico, ele não está respondendo ao analgésico, né? Eu fiz as intervenções, ele não está respondendo, o quadro dele está piorando, como está o exame? Às vezes eu faço a coleta do peritoneal seriada, né? Eu estou atendendo, vi que ele não melhorou, vou coletar de novo. Né? Eu estou há 3 horas atendendo o animal, a gente pode ter uma alteração. Então, assim, eu defini um tempo e falar assim, olha, dentro de 30 minutos
eu acho que isso fica muito mecânico. Não tem receita de bolo. A gente lida com vida, com biologia, cada organismo é um organismo, cada animal responde de uma forma. Tem animais que são muito fortes, eu já vi animal com o intestino totalmente aderido dentro da cavidade, trocando orelha, do mesmo jeito que eu já vi um animal que tem uma compactação super pequena, simples, e está se jogando como se fosse morrer. Então, eu acho que a gente tem que lembrar sempre desses pilares, lembrar dessas coisas importantes. É uma associação, isso vai me dizer. Eu fiz todas as intervenções que eu podia fazer na propriedade. Ele não está melhorando. Eu estou coletando, o exame não está bom, o peritoneal não está bom, a palpação eu já encontrei alguma coisa. Porque se eu palpei e já encontrei alguma coisa que o indicativo é cirúrgico, eu já vou manejar ele para estabilizar esse animal, encaminhar ele estável para um hospital, né? Porque isso também é muito importante. Né? É cirúrgico, foge das minhas mãos. Não, olha, eu preciso encaminhar ele da melhor maneira possível. Um animal que está com uma torção, está com deslocamento, às vezes a gente pega um encarceramento escrotal, enfim, uma coisa que eu sei que vai ter que ser hospitalar. Às vezes a gente já chega e já sabe que vai ter que ser uma intervenção hospitalar. Só que o que eu vou fazer? Até chegar o caminhão, até chegar o trailer, eu vou estabilizar esse animal para mandar ele na melhor condição para o hospital. Então, a Letícia, que é muito amiga minha, amiga pessoal nossa, fez 2 perguntas. Eu vou deixar uma para trás por enquanto, depois eu vou fazer ela. Vamos só continuar aqui na cólica. Ela está perguntando se você, depois eu vou responder, se você já tratou cólica com ozônio, se teve sucesso ou não, ou se não fez diferença nenhuma. Olha, eu sinceramente, eu nunca tratei cólica com ozônio. A única vez que eu participei de um tratamento, né, na realidade, foi para aumentar a imunidade de um animal que estava bem mal e ele já tinha sido reoperado uma vez, né, no hospital. Então teve a ozonioterapia intrarretal para ver se ele tinha uma melhora, mas essa égua acabou evoluindo para o óbito mesmo. Mas eu não tenho experiência com ozonioterapia em quadros de cólica. Tá. Eu também, no quadro da cólica mesmo, eu não tive experiência nenhuma. Já ouvi alguns relatos de água ozonizada para tratar doenças do trato anterior, vamos dizer assim, então estômago e intestino delgado. Mas assim, só ouvi relatos, não sei, não acompanhei. E eu acompanhei um pós-operatório com uma diarreia de vários dias, que a égua já estava num quadro sistêmico muito ruim, né? E que é muito difícil a gente dizer que teve melhora, tá? Teve uma diminuição da frequência de episódio de diarreia, mas o animal realmente estava num quadro muito ruim e ele morreu, ele foi a óbito acho que 1 ou 2 dias depois da sessão, tá? Então, a gente não conseguiu avaliar realmente o resultado do ozônio. A influência, né, dele no tratamento. Mas eu queria aproveitar a pergunta, na verdade, na sequência da pergunta, a Letícia comentou que falaram no curso que ela fez, enfim, que o ozônio faz milagre nos casos de cólica. Eu queria falar para todo mundo que quem faz milagre é só santo, tá? Nem o ozônio, nem a metoclopramida, nem a fluidoterapia, nem o melhor cirurgião do mundo não faz milagre, tá? Milagre em medicina não existe, né? Existe, né? Mas a gente não pode mexer com eles. Não somos nós que vamos não somos nós que eles, fazemos, né? exatamente. A gente não opera milagre, infelizmente, né? Se a gente conseguisse... Nós somos só instrumentos, né? Não adianta. Exato, tá? O ozônio é a coisa que está mais na moda no mundo, né? Hoje se fala de ozônio para tratar tudo, tá? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Já banaliza, né? Em algumas situações acaba banalizando. Exatamente. O problema, assim, não é nenhum questionamento. Desculpa, Murilo, te cortar. Isso aconteceu com muitas áreas, né? Já aconteceu com a odonto, já aconteceu com a fisioterapia. Já aconteceu com a acupuntura. De ter tanta gente entrando no mercado fazendo, né? E fazendo de qualquer jeito, e fazendo sem indicação, e fazendo errado, né? E provocando, inclusive, mal para os nossos pacientes, que as técnicas foram condenadas.
né? Exato. Então, Prejudica quem faz o certo, né? prejudica quem faz o Exatamente. certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso indiscriminado de qualquer coisa. Não estou criticando o uso do ozônio, tá? Pelo De qualquer contrário, a gente coisa. acredita que pode funcionar para muitas coisas, entendeu? Né? Como todas essas especialidades que ele falou, mas assim, tudo com cautela e com gente especializada fazendo. E não qualquer Exato, coisa de qualquer conhecimento, jeito. E não com adianta. indicação. Exato. Né? Com indicação. Exato, é conhecimento, eu acho que é fundamental, não adianta pegar hoje em dia, comprar uma máquina de ozônio, colocar no meu carro e falar, hoje eu faço ozônio, né? Não é assim, e como é dentre os equipamentos todos que a gente pode ter, né, que a gente gostaria de ter no nosso carro para atender a campo, é um dos mais em conta, então é um que a gente acaba conseguindo comprar mais rápido, né, logo que se forma, enfim. Mas não adianta eu colocar isso, pôr uma mochila nas minhas costas, ter um aparelho de ozônio e falar, agora eu sou o mestre do ozônio. Não é assim. As pessoas estudam muito para isso, você precisa saber. E não é assim, espirrou, faz ozônio, olhou para o lado, faz ozônio. Porque aí entra nisso, a gente banaliza uma coisa. Aí realmente, para o que o ozônio é efetivo, vai passar batido dentro de todas as outras. Porque assim, eu fiz tudo, entendeu? Da mesma forma que... qualquer outra medicação que já teve, a acupuntura mesmo, que a Natália citou. Sim. Quantos problemas a acupuntura já não teve por causa disso? Porque, não, faz acupuntura. Não, mas funciona, eu sei, olha o ponto, pega a foto do ponto na internet, olha ali o quadrinho do cavalo, com os pontinhos amarelos, e fala, agora eu sou um acupunturista. E aí fala que não funciona, lógico que não vai funcionar, porque não é isso, não é colocar agulha no ponto, não é isso, a acupuntura é muito além disso, como todas as especialidades, né? É o que essa pessoa tá falando aqui. O Joel, o problema não está na técnica, mas sim em quem realiza sem conhecimento, é exatamente isso. Exato. A gente não fala mal de nenhuma técnica, pelo contrário. Todas somadas muito melhor. Por isso que chama complementar, gente. É tão bom a gente pegar, ligar. Eu me sinto tão confortável em pegar e ligar e falar, olha, preciso fazer acupuntura num cavalo, para mim vai ajudar. Eu não sou acupunturista, você pode vir fazer para mim? Ligar para a Natália, que é acupunturista, entrar em contato, ou no caso... preciso fazer, como já aconteceu e continua acontecendo, eu preciso fazer os dentes de algum cliente meu. Murilo, tem disponibilidade para você ir lá fazer? Porque, gente, tem um motivo para as especialidades serem criadas. A gente vai pegar e melhorar em alguma coisa. Não é só porque, meu Deus, eu quero ser dentista de cavalo. Ou agora eu vou fazer... Não, é por quê? Porque a pessoa vai ser mais especializada nisso. Então, vamos aproveitar e aí eu entro Vou fazer só um parêntese num ponto que eu acho que é importante, que é muito fragilizado na medicina veterinária, é a gente ajudar o nosso colega, entendeu? Não é eu não vou ser aquela pessoa que eu faço o casco, que eu faço dente, que eu faço acupuntura, que eu faço o quê? Eu posso entender e isso não vai me prejudicar em nada, eu saber como funciona tudo isso. Isso faz parte do meu crescimento profissional. Mas... não é demérito nenhum, e pelo contrário, eu pegar e ligar para um colega, indicar um colega, a gente fazer o nosso meio crescer. Isso é muito deficiente na medicina veterinária, eu sinto muito falta disso, e aí a pessoa fica ou frustrada por não se achar competente para fazer, ou então é aquele... é o Gollum do Senhor dos Anéis, é meu precioso, sou eu. Então, não dá para ser assim, hoje em dia a gente tem profissional para tudo, e tem espaço para todo mundo. Não adianta falar, não, porque aí eu vou chamar o Murilo para fazer o dente do cavalo para mim, e aí o meu cliente vai gostar mais dele e vai começar a chamar ele para atender. Gente, não é assim. Então, só para a gente concluir essa sessão ozônio, tá? Perguntaram aqui, na sua experiência, para quais indicações o ozônio foi efetivo? Olha, na experiência que eu tive, que não é larga, tá? Minha experiência com ozonioterapia não é uma experiência muito extensa, mas em tratamentos de ferida eu tive uma resposta maravilhosa. Eu tive uma resposta muito boa em tratamento de ferida. Esse foi o meu maior contato mesmo com ozonioterapia, eu tive uma resposta ótima. Claro que é aquele negócio, conciliar, complementar. Não adianta fazer ozônio e manter a ferida suja em casa. Né? Então, a minha melhor experiência é com ferida mesmo. Eu já tive pouquíssimas experiências com ferida e já tive experiência também com artrite séptica. É óbvio, né? Que, vamos fazer ozônio e não vamos fazer mais nada? Não. O que funcionou bem foi o conjunto, né? A gente vai fazer antibiótico sistêmico, a gente vai fazer antibiótico dentro da articulação,
a gente vai fazer perfusão regional com antibiótico, a gente vai fazer fisioterapia e a gente vai fazer o ozônio. Funcionaram super bem. Foi o ozônio que fez isso? Não faço a menor ideia. Sei que o caso evoluiu bem. E é o que a gente espera. A gente quer que o caso evolua bem. Eu não quero apontar quem foi o culpado por isso, milagroso. Não. O importante é o animal estar saudável. É o paciente, gente. É o paciente. Não é ego, não é nada. O dever de saber se uma técnica funciona ou não é do pesquisador. Onde ele vai fazer um grupo controle, ele vai fazer um grupo experimental e descobrir se aquilo funciona ou não de modo científico. Pensando no nosso paciente, pensando no nosso atendimento de campo, ou até na nossa prática hospitalar, o que a gente quer saber é do nosso paciente, se ele melhorou ou não. Né? Óbvio que a gente não vai fazer as coisas sem embasamento algum. Óbvio que a gente precisa de embasamento. Mas, para isso que a gente estuda. Exato. Né? Mas o que importa é o paciente melhorar. E para isso, não, de novo, né? Não existe milagre, é uma conjunção de técnicas. Né? Exato, com certeza. É condição de conhecimento, experiência. Da mesma forma que assim, não é demérito nenhum eu pegar e estou com uma dúvida em algum caso, ligar para um médico veterinário mais experiente, um mentor que eu tenha, um professor, um colega. Olha, nunca peguei isso aqui, está muito diferente do normal. Gente, não é demérito conversar e assumir que neste momento você não sabe. Tá? O demérito é você fingir que sabe e tomar atitudes que vão prejudicar o seu atendimento, o seu paciente, porque você não quer assumir que você chegou num ponto que é a sua limitação. Então, assim, não é demérito nenhum a gente chegar, perguntar, conversar, vou ligar para o Murilo, vou ligar para a Natália, olha, tá muito diferente esse caso, nunca peguei, você já viu um caso assim? Olha, assim, assim, assim. Não é você ligar e pedir cola. Não, você está discutindo o caso com alguém que tem mais experiência que você, às vezes, né? Que já pegou um caso assim. Então, eu acho que isso também a gente tem que ter muito na cabeça, porque eu já vi muito erro, infelizmente, por causa disso. Não vou perguntar para ninguém, eu vou fazer isso. E faz, a pessoa não sabe o que está acontecendo e a gente acaba perdendo o animal. E aí perde o foco não é a gente é só um instrumento. O foco é o paciente e o que a gente quer, ele melhora. O resto é o de menos. Perfeito. Vamos voltar então para as cólicas. Das cólicas. Quando realizar a eu sou suspeita, né? Então, a tiflocentese, ele é um procedimento, para quem não entende, né? A gente vai fazer a drenagem de gás na região do seco. A gente vê um animal distendido, né? Como é que eu vou poder fazer isso agora? Bom, um animal com uma distensão por algo pesado, né? Por alimento, ele vai parecer uma coxinha. Ele vai ficar assim. A distensão pesa, né? E um animal com distensão por gás, ele fica redondinho, assim. E muitas vezes a gente acaba optando, inclusive na propriedade, fazendo ela bem feita, claro, né? A gente tem todo o processo para se fazer uma tiflocentese. A gente vai conseguir diminuir a quantidade de gás desse intestino e melhorar a perfusão, né? Diminuir a rapidez com que essas alças vão se deteriorando. Então, é para isso que ela é indicada. Quando ela é indicada? Quando eu sei fazer, primeira coisa, porque não adianta eu não saber fazer e achar que eu vou perfurar o animal. Quando o animal tem uma distensão por gás, porque não adianta nada eu fazer uma distensão no animal que está naquele formato de coxinha, né? Que é uma distensão por conteúdo, então vai pesar. Eu não vou drenar esse conteúdo, então no caso de uma distensão por gás. Para melhorar, né, a resposta da perfusão, né, dessas alças, para eu diminuir a velocidade que elas estão se perdendo, né, se deteriorando. A tiflocentese, quando bem feita, quando bem indicada, ela melhora tanto a perfusão intestinal quanto a circulação sistêmica e também a respiração do cavalo. E o quadro, né? Lembra... Isso, o quadro dele como um todo. A distensão abdominal prejudica o movimento respiratório, né? Diminui a amplitude de movimento do diafragma, então isso com certeza vai ter um impacto na respiração. Aí a Letícia comentou aqui que bagunçou a live com o ozônio. Não bagunçou não, o objetivo é justamente promover discussão. Isso é importante. Lógico. Tá? Mesmo... Desde que a discussão seja respeitosa, ela é sempre válida e a gente quer que vocês levantem pontos e que discutam mesmo. Tá? As suas dúvidas podem ter sido as nossas dúvidas em várias coisas também. Sim, com certeza. Exatamente. Tá? Essa é a ideia do bate-papo, né? Para todo mundo conversar. Exato. E voltando agora para a pergunta de novo da Letícia que eu tinha pulado, eu também
como ela é muito minha amiga, eu vou tomar a liberdade de mudar um pouco a pergunta dela, né? Ela perguntou que, além da fluido, que medicações podem ser usadas? Eu vou ampliar um pouco esse universo, né? Que materiais a gente tem que carregar no carro, pensando aí num atendimento de campo geral, né? Sabendo que você pode pegar qualquer tipo de emergência ou até mesmo de atendimento convencional. O que você tem? Eu sei que é muita coisa, mas de maneira geral, o que você carrega no seu carro? O kitzinho é valente. Olha, vou te dizer que é isso que eu ia falar, você conhece o kitzinho. O kitzinho cabe uma pessoa e olhe lá. Então, eu acho assim, a gente tem que ter um mínimo, né? A gente precisa ter anti-inflamatório, a gente precisa ter a sonda nasogástrica, parece besteira falar que precisa ter uma sonda nasogástrica, mas tem gente que não carrega. A gente precisa ter uma sonda nasogástrica, a gente precisa ter analgésico, a gente precisa ter soro, a gente precisa ter material para talvez fazer uma imobilização, dependendo do animal, porque às vezes a gente não vai conseguir atender na propriedade. Eu vou encaminhar para o hospital, eu tenho que imobilizar da melhor maneira. Então, se eu puder ter esse tipo de coisa, já me ajuda bastante. Sonda, assim, eu acho importante, eu cito bastante ela, porque eu já peguei alguns casos de eu ir atender e as pessoas não terem sonda, né? Mas ter a nossa caixa, né? Uma caixa cirúrgica básica, né? Às vezes a gente pega um animal que deu de encontro no mourão, abriu o chanfre, eu ter pontos, ter que dar alguns pontos, então eu ter fios, ter uma caixa cirúrgica estéreo de preferência, né? Sempre que você puder. A gente que vai bastante para o hospital, já deixa esterilizar, volta para o carro estéreo, para fazer essas coisas, sem contar as programações para alguma cirurgia, assim. Vê se eu esqueci alguma coisa, Murilo, que é tanta coisa que tem no meu carro. Não sei se você falou, mas que é importante também a gente ter sempre algum antibiótico de amplo espectro, né? Como a gente não sabe o que a gente vai encontrar, tem que tentar ter o antibiótico ou a combinação de antibióticos que façam um amplo espectro, mesmo que depois a gente vá refinar melhor esse antibiótico com a melhora do nosso diagnóstico, ou que a gente vai encaminhar esse paciente para o hospital, né? Mas a gente pelo menos dá alguma cobertura antimicrobiana para o nosso paciente, né? Seja ela profilática ou seja ela de tratamento mesmo, né? Subsídios, né? A gente precisa de subsídios. Outra coisa, sedativo. Sedativo é importante, porque às vezes a gente não consegue nem se aproximar do nosso paciente, né? A gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente vai precisar de algum sedativo, alguma coisa para que a gente facilite o atendimento. Um pito, aconselho que todo mundo tenha um cachimbo no carro, é importante também. Tem uma pessoa perguntando quais tamanhos de sonda você costuma utilizar. Olha, eu normalmente uso a número 13, se eu não me engano. Acho que é a 15. Eu uso Isso, é a 15, a minha é 15. Eu tenho a 13, que eu uso pouco. Isso, eu tenho a 13. A 15 é a que eu mais uso e eu tenho uma de neonato. Não é assim, poxa, eu vou ter todos os tamanhos de sonda. A gente tem um tamanho padrão, né, de cavalo, mais ou menos, que a gente atende no Brasil. Claro que existem os Frigier enormes, os Percherons, e aí eu vou precisar de uma sonda 17, às vezes, uma sonda que é bem robusta, mas, por exemplo, estou montando meu carro para ir atender. Não adianta eu comprar os extremos, porque eu não atendo básico, né? Eu vou conseguir sondar a grande maioria dos meus pacientes com a 15, mas eu não vou conseguir sondar a grande maioria dos meus pacientes com uma 17. Eu vou precisar para um paciente, para outro paciente. É legal a gente ter neonato, porque para eles não tem jeito, né? E aí a gente acaba conseguindo usar uma sondinha um pouquinho menor em algum pônei, mini horse, esse tipo de animal acaba se enquadrando também. Mas eu acho que a gente tem que ter um tamanho padrão, eu uso bastante a 15, eu tenho as outras, mas uma eu ganhei no sorteio e as outras eu ganhei de presente, mas é muito bom a gente ter, com o tempo a gente vai agregando mais para o nosso carro e a gente vai refinando o nosso carro para o nosso perfil de cliente. Também tem isso, né? Uma pessoa que é mais indicada, que é mais medicina esportiva, que atende mais animal atleta, ele vai ter mais coisas direcionadas para isso, mas a gente não pode se perder do básico. A gente é médico veterinário de cavalo. Exato, uma pinça para fazer. É legal se puder, não se você tiver uma rineta, porque às vezes você não consegue avaliar o casco de tão sujo que ele tá, de tão crescido que ele tá. Fala, nossa, eu sem uma rineta não atenderei. Não, não é isso, mas se você puder ter, vai facilitar a sua vida de uma maneira que, assim, é indescritível. Um limpador de casco. Ah, mas todo lugar tem. Não. Infelizmente não. Não conte com nada que o lugar tenha. Não conte com absolutamente nada. Tente levar 3 horas fazendo tricotomia
na mão do cavalo para fazer ultrassom, porque eu contei que lá tivesse uma maquininha. Não. Não façam isso. Tá? A gente, rapidinho aqui, eu mesmo vou responder, se vocês indicam algum lugar mais específico para comprar sonda? Não, na verdade, tem várias lojas, né? Farmácias, Na internet. desculpa, as lojas agropecuárias, todas elas têm sonda para vender, algumas revendedoras de material cirúrgico também têm a sonda para fazer revenda, então a gente não indica nenhuma, mas é só colocar a sonda nasogástrica equino no Google, vai aparecer uma lista imensa de opções para você comprar, tá? Gente, lembrem do isolamento, comprem pela internet. Só para a gente não deixar de lado, a gente tem só 5 minutos, mas como a gente não falou nada sobre tratamento cirúrgico, a gente vai fazer só uma pergunta e vamos tentar os dois ser o mais objetivo possível. Tá? Pode começar que eu sou mais prolixa. Vai. Quais procedimentos podem ser feitos a campo e quais não podem ser feitos a campo? Obviamente, tem obrigatoriamente que ser feito em um hospital. Bom, você quer começar que eu falo mais extenso ou eu não, vou tentar falar rapidinho? A convidada é você. Qualquer coisa eu só falo tchau. Tá. Bom, então, eu acho que assim, uma coisa muito importante, por mais que tenha procedimentos que a gente consiga fazer na propriedade, a gente precisa saber a infraestrutura do lugar. A gente precisa saber que a gente tem condição de fazer esse tipo de cirurgia, né? Por exemplo, uma orquiectomia, né? Uma cirurgia eletiva na propriedade. Então, a primeira coisa, porque muitas vezes é uma cirurgia que eu posso fazer a campo, digo, na propriedade, mas a propriedade não me permite que faça. Então, eu não vou indicar e não vou fazer uma orquiectomia nesse lugar. E pensar no pós também, né? Porque às vezes o pós então, exato, orquiectomia parece simples, mas eles não conseguem fazer. Pelo então, necessita no hospital. Tem alguém, eu acho que antes de eu decidir qualquer coisa, claro que a gente tem intervenções que são obrigatoriamente hospitalares, mas pensando num quadro de uma orquiectomia, de alguma coisa que seja mais eletiva. Primeira coisa, eu tenho infraestrutura. Segunda coisa, eu tenho equipe, porque não vou ser eu que vou ficar lá fazendo curativo todo dia. A não ser que eu more no Aras. Eu tenho que contar com equipe. O tratador sabe fazer, o tratador vai fazer o antibiótico correto. Eu tenho essa sinergia, né, com quem vai cuidar do animal. Eu acho que esse é o primeiro ponto para eu decidir. Posso fazer, inclusive, uma orquiectomia que eu falo assim, olha, esse cavalo é insuportável, não dá, ele não deixa mexer, prefiro mandar ele para o hospital. Para quê? Para eu ter segurança e falar, eu fiz a orquiectomia, ele está bem, está tranquilo. Tem procedimentos, eu não vou abrir, fazer uma celiotomia, expor alça dentro de uma propriedade, isso não tem cabimento. Eu preciso de infraestrutura, né? Eu não vou deitar um cavalo para expor todo o intestino dele dentro de uma baia, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. Tem cirurgias, muitas cirurgias eletivas que a gente consegue fazer tranquilamente. Tem cirurgias que nem são tão eletivas assim, que a gente também consegue fazer, mas eu acho que a gente precisa avaliar muito pontual cada quadro e a infraestrutura e equipe, com certeza. Se a gente for pensar em procedimento a campo, o que mais vai vir na nossa cabeça é a orquiectomia, né? E na minha experiência, agora eu estou um pouco mais afastado da clínica da cirurgia, estou mais na área da odonto, mas na minha pouca experiência de cirurgia de campo, de veterinário de campo, eu tive muita complicação com orquiectomia. Complicação pós-operatória tardia, né? O cavalo não sangrou, o cavalo não eviscerou, o cavalo não aconteceu nada de procedimento cirúrgico, né? Mas eu tive muito cavalo com ferida infeccionada, eu tive muito cavalo com funiculite, né? Porque eu trabalhava com um público que era muito difícil de eu educar. Então, os proprietários não aceitavam levar para o hospital para operar uma simples castração, porque tecnicamente a cirurgia é simples, mas ao mesmo tempo eles não cuidavam do pós-operatório, eu tinha um monte de problema, né? E eu já acompanhei, já fiz alguns, já acompanhei muito procedimento ortopédico de tecido mole, né? De tenotomia, de ressecção, de elevação de periósteo, que não teve complicação nenhuma, porque o pós-operatório foi muito bem feito, e são cirurgias muito mais delicadas quanto à contaminação. Então, assim, acho que um dos fatores que mais pesa é realmente o pós-operatório. Sim, a gente precisa ter alguém em quem confiar e um feedback muito rápido. A gente já se põe à disposição, né? Eu tô indo operar campo, olha, qualquer coisa, me manda um vídeo, me manda uma foto, me liga, a gente vai conversando. Uma vez, eu junto com o Bruno, que a gente trabalha junto, a gente operou e fez uma orquiectomia no hospital e a gente teve problema no pós porque não quiseram deixar ele o tempo
um pouco mais extenso no hospital, ele foi para casa e aí era só prata em cima de prata. Aquilo virou um horror. Exato. Enquanto estava tratando, estava ótimo no hospital. Foi para a propriedade, a gente teve várias complicações. Uma coisa que, teoricamente, foi feita em hospital, né? Mas aí o problema, realmente, assim, a gente tem que andar muito de mão dada com o pós-operatório. Não adianta uma cirurgia perfeita e um pós-operatório ruim. Desculpa interromper, a gente tem 20 segundos, a gente vai só se despedir. Ainda tem mais uma pergunta que eu vou responder pelo direct, tá? Então, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Muito obrigada. Queria agradecer também todo mundo que assistiu aí. E esperem para as próximas, que logo, logo a gente divulga.